sejam todos bem-vindos à Escola de Dono, do Caos ao Lucro, o podcast que traz lições valiosas sobre gestão, empreendedorismo e soluções práticas que vão transformar o seu negócio. Eu me chamo Rei Nissan e hoje nós vamos mergulhar no universo das empresas familiares. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa que trilha esse caminho com muita maestria no ambiente de gestão familiar. O nosso convidado, ele é contador, empresário, pós-graduado com MBA em Finanças Empresariais, atuando desde o ano de 1991 na área contábil, 33 anos de jornada, especialista em planejamento tributário e em empresas com tributação do regime do lucro real, hoje conhecido como os regimes de tributação mais complexos em nosso país. Avô de 2 netos, Tiago e Pedro, e por que não, amante do vinho e de uma boa culinária, ou seja, aprendiz de chefe nas horas vagas, fundador da JS, uma empresa familiar com décadas de tradição. Seja bem-vindo, Almir Santos. Obrigado. Pois é, Renissan, eu nasci de uma família tradicional, vamos dizer, pobre, né? E desde a época da infância, os meus pais sempre houve essa preocupação em a gente estar focado em estudos para que a gente exercesse algum cargo profissional. E na minha cidade, eu sou de origem de Nanuque, Minas Gerais, na época existia uma grande indústria chamada Brasil-Holanda, e o sonho dos pais era que os filhos trabalhassem nessa empresa. Como eu tinha boas notas no colégio e tudo, e meu pai conversou com um dos fundadores da empresa, né, que na época era o Simão, ele convidou para que eu fizesse um estágio. Na época a gente não tinha esse negócio de remuneração como hoje, jovem aprendiz. Na época eu trabalhava mesmo lá, o resultado era o trabalho. Barriga do balcão. Não tinha remuneração. E lá eu aprendi, peguei gosto pela contabilidade, fiquei fascinado por isso e comecei desde aí a entrar para essa área da contabilidade. De lá eu fiz um tour pelo Brasil, né, meio rápido, que eu fui estudar no Rio, tentar fazer faculdade no Rio, mas a gente tem um sonho, mas quando chega na cidade grande as coisas mudam, né? Na verdade eu comecei a trabalhar lá, fiz uns cursos de computação, mas não cheguei a fazer a faculdade. Meu irmão comprou um restaurante em Rondônia, Porto Velho, e me chamou para que eu gerenciasse esse restaurante lá. Como eu já tinha prestado serviços na empresa, eu fui convidado para trabalhar no escritório de contabilidade lá de um amigo nosso do restaurante. E minha vida sempre foi puxada para o lado da contabilidade. Qualquer lugar que eu ia, eu estava nesse caminho. Trabalhei algum tempo lá e ajudando meu irmão, e de lá voltei para Aracruz, onde tinha um outro irmão trabalhando. E como eu já tinha uma bagagem, né, logo na primeira semana, o primeiro teste que o patrão do meu irmão levou para me apresentar, né, que geralmente a porta de entrada de uma empresa é o QI, né, quem indica. E aí comecei a trabalhar e fui crescendo nessa área. E em 91 eu já estava trabalhando com uma empresa de grande porte. E essa empresa ela perdeu o contrato. Na época era a Cruz Celulose. E os sócios dessa empresa, um deles já tinha mais 2 empresas e um dos sócios não tinha empresa ainda, mas o sonho dele era criar uma empresa de turismo. E foi aí que eu iniciei a minha carreira de contador. Foi quando ele me convidou para que... Um me convidou para que eu assumisse as empresas dele e o outro me convidou, não, você vai montar minha empresa e tal. E aqui é onde é a sede da empresa, eu vou arrumar uma salinha para você monta seu escritório. E a partir daí nasceu a JS. Bacana. Lá em 91. E como se tornou uma empresa familiar? Você deu start aí a construção da jornada, a construção da marca AJS, mas a partir de qual momento você entendeu que, olha, isso daqui é uma gestão familiar, naquele momento onde eu consigo trazer algumas pessoas da minha família para dentro da operação, onde deu o start? Quem foi? Rapaz, isso aí nasceu mais primeiro do destino e outro da vontade dos meus filhos. Eles
pediram para trabalhar comigo, né? Eu sempre fui contra esse negócio de o pai querer colocar o filho na empresa para ensinar ele o que ele sabe. Mas eu fui surpreendido, o primeiro filho chegou e, pai, eu quero trabalhar com o senhor. Eu falei, olha, tudo bem, mas só que você vai esquecer todo o seu sonho, né? Claro, você vai continuar estudando, que é um objetivo meu que vocês estudem, que foi até mesmo um objetivo da minha criação, que continuar sempre estudando. Mas para você trabalhar com contabilidade, você vai ter que adiar qualquer sonho que você tiver de faculdade aí e fazer contabilidade. E ele aceitou e pegou o gosto pela coisa e foi. E o segundo, vendo o primeiro irmão já dentro da operação, falou, não, pai, eu também quero trabalhar com o senhor. Eu falei, olha, o que se aplicou para ele, aplica para você também. Se você quiser trabalhar comigo, você vai ter que fazer contabilidade. Porque agora já tinha o irmão mais velho para poder fazer a passagem de bastão. De bastão. E de lá para cá, rapaz, eles começaram pequenos. Já antes de entrar na faculdade, eu deixei que eles terminassem o 2º grau, e aí deixei que eles começassem a trabalhar. Só que dentro da empresa, eu sempre tenho uma coisa diferente. Eu vejo que a estrutura familiar de fora é diferente da empresa. Tá? São a mesma hierarquia, mas se você tem um familiar dentro da empresa, já não é a hierarquia mais de pai para filho. Aí já é a hierarquia da empresa. Aí você já tem que galgar os degraus da empresa de acordo... Tem que ser como qualquer outra empresa, né? E na maioria das vezes a gente vê de fora onde acontecem os principais conflitos de uma gestão familiar é não realizar essa separação do que é família, do que é empresa. E quando você fala essa questão da hierarquia, é interessante porque ali eles já começam a entender, olha, aqui não é papai, não é mamãe, é o chefe de determinado setor A, setor B. No início, Almir... No início foi meio estranho, rapaz, porque eu chegava pros meus funcionários e falava bem assim, olha, meu filho vai trabalhar de aprendiz aí, mas ele é como qualquer outro funcionário. Se não estiver pegando serviço, ou se não quiser trabalhar, a gente vai mandar embora. Aí você fala, pô, mas como é que eu vou mandar seu filho embora? Esquece que é meu filho, tá aqui dentro da empresa, é funcionário como qualquer outro. Os principais, nesse início, quando você começou a inseri-los no negócio, o que você considera assim os principais desafios? É claro que todo modelo de negócio tem aqueles desafios de gestão, né, cumprir processo, gestão financeira, a preocupação em entregar ali o produto final, mas esses são os desafios empresariais e também existe os desafios de casa, que é comum todo mundo ter, os desafios ali com a família, problemas familiares. Como você lidou com esses desafios no início para saber fazer essa separação? Cara, importante essa pergunta porque é um desafio constante. Quando você coloca um filho para trabalhar na empresa, o aprendizado não é só dele, é seu também. Porque a cada dia você vai ter que estar olhando para a sua gestão e sabendo, não, eu estou fazendo uma gestão de pai ou eu estou fazendo uma gestão de empresário? Então, é bem complicado, é bem complexo isso. Os próprios funcionários chegam, às vezes, falam assim, pô, como é que eu vou falar para ele que o filho dele não tá fazendo determinada coisa direito? Assim, até que os moleques são inteligentes, né? Os moleques se viravam bem, mas tivemos alguns problemas iniciais, até porque como qualquer jovem, passa pela transição da fase da adolescência, em que acha que já sabe tudo na vida, né? Quer fazer tudo do seu jeito. E é onde, às vezes, um terceiro impõe, às vezes, até mais respeito que o pai. Porque eles falam assim, pô, meu pai não tá presente, eu sou o dono da empresa, eu faço o que eu quiser. E aí é que um terceiro pode falar, não, peraí, aqui é a empresa, aqui você não pode fazer da forma que você quer. E foi justamente trabalhando esse aprendizado constante a cada dia que a gente foi evoluindo. E uma das coisas muito importantes dentro da empresa é você setorizar. A partir do momento que a pessoa está em um setor, aquele setor ali você tem que respeitar e quem manda é ela. Então, se ela está desenvolvendo aquele setor, eu acho que a responsabilidade é dela. O que você tem que chegar às vezes, ter uma reunião com a pessoa, discutir como é que está o andamento, quem que eu posso ajudar e tudo. O esforço tem que ser conjunto, mas tem que caber a autoridade de acordo com a hierarquia da empresa. É o famoso, olha, liberdade com responsabilidade. Você está no setor, mas o setor
ele tem métricas ali que precisam ser entregues. Exato. Como que você começou a integrá-los na tomada de decisões quando se fala da administração geral do negócio? A gente entende que eles começaram, pelo que eu entendi, eles começaram a se inserir em seus setores, mas a partir de qual momento você enxergou, olha, a partir de agora você pode ter essa autonomia para decidir, sem que precise passar pelo meu controle, porque uma coisa é tomar a decisão do setor, outra coisa é começar a se envolver na administração, que aí já entra aquele planejamento sucessório da administração geral da empresa. Como que você lidou assim com isso? Bacana, bacana. Houve um momento de turbulência na empresa. Isso aí a gente até brinca até hoje. Teve um momento que eu tive que mandar meu filho embora. É mesmo? Eu despedi o meu filho da empresa. Isso aí pra família foi um caos. Esse homem não presta. Só larga os conselhos que minha esposa recebia. Larga esse homem, que esse homem se botou o filho pra fora da empresa é porque não dá valor à casa e tudo. Mas eu falei, não, a empresa tem hierarquia. Se ele não tá no momento certo de trabalhar na empresa, ele não vai trabalhar. E aí surge o resultado da sua pergunta. Ele passou 1 ano e meio, quase 2 fora da empresa. E quando ele voltou, aí ele voltou com atitude. Ele pediu à mãe dele, mãe, pede pai lá pra mim voltar a trabalhar na empresa, que eu mudei, agora eu repensei minha vida. Aí eu falei bem assim, bacana, você vai voltar. Mas agora você sabe que a empresa tem as regras e você vai ter que cumpri-las. Tá? E aí ele voltou com a outra mentalidade. E foi o momento em que eu consegui chamar eles para a administração. Eu falei, agora, a partir de agora, vocês estão passando por um novo degrau. Agora é um degrau de uma responsabilidade maior. É um degrau onde vocês realmente vão comandar áreas, vocês vão tomar decisões na empresa e ter um pouco mais de responsabilidade. E foi aí que a gente conseguiu ter essa estrutura. Então hoje você considera que dentro de uma gestão familiar, a ferramenta considerada como demissão, ela faz com que ela é crucial dentro de uma gestão familiar. Porque às vezes existe esse desafio, olha, aqui até onde eu posso ousar tomar uma decisão de ter alguma penalidade ou não. Então, e eu percebo que às vezes as empresas não utilizam dessa ferramenta, principalmente no âmbito familiar, para tomar algumas iniciativas. E aí, porque é filho, porque é tio, mãe, pai, primo, essa pessoa ela não pode ser desligada da operação porque existe ali um vínculo familiar. Então, você acredita, essa mesma decisão que você tomou, né, no passado, você acredita que nos tempos atuais de gestão familiar ainda é válida essa ferramenta? Ainda é válida, ainda é válida. É uma questão cultural das pessoas misturarem empresa com família. E eu acho que são duas estruturas totalmente independentes. São válidas. Eu acredito que eu tenho uma empresa em que a minha família trabalha, mas eu não tenho uma empresa familiar. Ela é família quanto empresa. Sim. E não quanto a minha família. Porque as decisões que eu tomo dentro da empresa, elas podem pesar na família. Sim. E é aí que chega a fase do aprendizado. As pessoas têm que entender que a empresa é um ente que ela precisa sobreviver e é um ente que você tem que cuidar com todo cuidado. Não é porque você, mas meu filho fez errado e eu vou deixar. Porque amanhã ou depois sua empresa quebra, você fica sem empresa. Então, se a empresa precisa que você tenha um rigor naquela hora para estancar aquilo ali, você tem que ter. E isso aí muitas vezes não é bem visto por quem está do lado de fora, porque fala, poxa, mas está causando uma ruptura aí que não poderia ser causada. Mas existem regras que têm que ser cumpridas. Isso vale também para efeito de que muitas vezes eu falo, a gente está aqui, vocês hoje são casados, quem tem voz ativa na empresa? Vocês. As suas mulheres, elas não participam da empresa. Não que elas não tenham direitos. Os direitos são reservados para todo mundo. Isso aí é normal. Mas participar da administração da empresa, participar da organização da empresa, não, porque elas não trabalham na empresa. Então, se está fora, não pode participar.
Bacana. Quando a gente entende que dentro da gestão familiar, a gente tá falando aqui que você inseriu seus 2 filhos para dentro da operação. Chega um determinado momento que esses filhos constroem seus próprios caminhos, filhos, esposas. Hoje, e aí vem muito aquele assunto que é sobre o conflito de interesses. Como lidar com tudo isso? Como deixar claro o que é empresa, quais são as regras, o que cada um pode fazer? Porque eu entendo que é muito disso, né? Tanto conflito de interesse positivo, onde, né, aquele positivo de benefício próprio, mas às vezes o benefício próprio pode prejudicar um outro. Como lidar com tudo isso dentro de uma gestão familiar? É o que eu falei no início, né? Eu acredito que é separando realmente, como diz, dai a César o que é de César. Se a empresa ela tem regras, as regras da empresa, as regras da família, ela não pode se sobressair sobre as regras da empresa. Acho que as regras da empresa têm que ser respeitadas, bem como a regra da família, mas são entes separados. Hoje, se a esposa de um filho meu chegar e falar bem assim, olha, se você não mandar aquele funcionário embora, eu vou largar o seu filho. Eu vou chegar para ele e falar bem assim, olha, ou a sua mulher não vai interferir nos negócios da empresa, ou infelizmente você não pode continuar na empresa. Porque são regras separadas. Então é muito de alinhamento de expectativa. E alinhamento de cultura, né? Porque o Brasil, ele tem empresas familiares, mas a maioria das empresas familiares do Brasil fracassam por quê? Porque há o conflito de interesse, há o conflito de regras. Uma regra não se aplica à outra. É como se o óbvio não pudesse ser dito e reforçado. Seria isso? Eu acho que fica subentendido, né? As pessoas entendem que, poxa, se eu não participo daquela gestão, por que eu tenho que dar opinião? Por que a minha opinião tem que modificar alguma coisa ali? Então, as pessoas têm que entenderem isso, né? Lições aprendidas. Vou começar minha empresa agora. Um exemplo, até para que os nossos ouvintes aqui possam colocar no seu dia a dia. Vou abrir uma empresa e ela vai ter gestão familiar. Com toda a sua construção de jornada, a sua experiência, de todos os desafios que foram apresentados e superados, quais conselhos você daria para quem hoje vai abrir uma empresa? A gente sabe que nem tudo se limita à gestão familiar, porque tem outras questões que envolvem gestão de modo geral, mas especificamente para a gestão familiar, quais conselhos você daria? Primeiro, ter uma conversa de alinhamento com a pessoa para que ela entenda que a empresa ela é diferente do convívio do dia a dia da família. O que ocorre? Muitas vezes, meu filho pode ter uma decisão que é uma decisão benéfica para a empresa e eu achar que não seja, mas que eu tenho que aceitar. Por quê? Porque ali foi uma decisão tomada no âmbito empresarial, foi tomada com base em fundamentos, porque ele está trabalhando naquela gestão e ele sabe. Viu? Uma coisa é essa. Uma outra coisa é separar, eu acredito que é separar os setores. Porque uma das coisas que mais minam dentro da empresa é o seguinte: um funcionário chega para um ente familiar e vai pedir uma coisa. Ele sabe que aquela pessoa é mais casca grossa e tal, mas aquela pessoa que é do setor dele. Aí ele chega, não, vou pedir para fulano, que fulano é bonzinho. Se fulano me autorizar, a empresa familiar, eu estou autorizado. A partir do momento que fulano, que não participa daquele setor, autoriza, ele está quebrando uma regra da empresa, ele está quebrando uma gestão da empresa. E é aí que entram os conflitos e às vezes a empresa não sobrevive por causa disso. Então hoje, 2 ferramentas, organograma e fluxograma, seriam pilares para a gente profissionalizar uma gestão familiar? Sim. É o pilar principal, porque ele tem que ditar regra e cada um, eu acredito que deve galgar o espaço, subir no degrau da empresa a partir das suas competências e não, vamos dizer, das vontades.
Então, vontades não pode operar dentro da empresa. A empresa ela tem que ser profissional. E isso é cultural. A gente lida com consultorias e no dia a dia você não consegue enxergar o que cada um, qual que é a função de cada um dentro da empresa. Então, passa aquela sensação onde todo mundo faz tudo, mas no final ninguém resolve nada. É aquele apagar de incêndio constantemente. Então, a ideia desse organograma e fluxograma, então isso facilita para entender, olha só, aqui está a sua escadinha de crescimento, aqui consta a hierarquia do que você precisa seguir e o alinhamento de o que cada função pode fazer. E aí, às vezes, pelo que você está me sinalizando, algumas empresas não entendem o poder dessas duas ferramentas, organograma e fluxograma. Corretamente. Muitas vezes a pessoa não tem experiência, mas ele é colocado num cargo de presidência para acomodar pessoas ou para acomodar decisões importantes na empresa e ele não tem experiência nenhuma para aquilo. Ele está ali por quê? Porque é o filho do dono. Uhum. Mas se ele não foi preparado para aquilo ali, ele não vai conseguir tomar as decisões corretas. Almir, conselhos para o futuro. A gente está falando que hoje a sua trilha, a sua jornada, nós estamos falando nada mais nada menos de só 33 anos. Então não foi ontem. E aí, pelas estatísticas que a gente acompanha, pelas pesquisas do Sebrae, hoje as empresas dificilmente elas conseguem passar do 5º ano. E aí, quando a gente fala aqui de gestão familiar, quais são os planos e estratégias para garantir a longevidade de um negócio familiar? O primeiro é justamente esse aí, né? A partir do momento que você determina a hierarquia de uma empresa onde as pessoas da família possam crescer de cargo, esse cargo de liderança da empresa, ou de CEO, ou do presidente, ele pode passar por qualquer mãos. Pode ser que o filho mais novo chegue ao cargo da presidência e o filho mais velho não consiga chegar. Mas por quê? Porque o filho mais novo se preparou para aquilo. Ele pode ter estudado, ele pode ter se investido mais na empresa, no tempo dele na empresa. Então, longevidade da empresa passa muito por isso. Passa muito por você realmente potencializar aquelas pessoas que estejam mais preparadas para o cargo. Bacana. Então, hoje, os principais obstáculos, na sua concepção, quais são os principais obstáculos que impedem as empresas de gestão familiar crescer? Então, pelo que eu captei aqui, o primeiro ponto seria alinhamento. Dentro desse alinhamento, uma jornada de competência para aquilo que se exerce. Então, hoje, esses seriam os principais pontos da gestão familiar. E as outras coisas que acontecem nos bastidores, de modo geral, que, sendo familiar ou não, que você enxerga que são gargalos também. E aí, aqui, para ser mais específico, por exemplo, a experiência do produto ou serviço que está sendo oferecida, um RH, uma experiência do cliente. O que hoje as empresas não fazem que dentro da sua organização você consegue fazer muito bem, que isso poderia ser replicado aí de aprendizado para os nossos ouvintes? Uma das coisas mais importantes que eu bato hoje direto com meus funcionários é importar-se, é importar com o cliente. Hoje as pessoas se preocupam muito em fazer o seu trabalho, mas não se preocupam muito em olhar para o lado do cliente. Porque muitas vezes não é só um trabalho bem feito que vai fazer com que você tenha êxito. Muitas vezes aquele cliente está precisando de que você chegue, que você dê um conselho, que você empregue aquele serviço de um formato diferente. E se você não tiver humanizado para isso, não tiver tempo de parar e olhar para aquele cliente e poder ajudá-lo, você acaba passando. Porque você fala bem assim, não, mas o que eu tinha que fazer ali eu já fiz. E é onde muitas empresas pecam. Então hoje o produto ele não pode ser só bom. Ele tem que ser bom e ser bem empregado. Perfeito. Hoje, quem está de fora percebe que durante a jornada da JS, você conseguiu realizar essa transição da sua imagem para outros responsáveis que estão tocando o processo. Como que foi isso?
Foi sorte, destino, eles foram assumindo e aí você foi ficando ali de escanteio, foi proposital, foi planejado. Como que você planejou essa transição? Ou não planejou, ou realmente aconteceu porque tinha que acontecer, desvincular, para que eu entendo que isso é a longevidade do negócio, é o planejamento sucessório. Na carreira do contador, eu sempre vi de uma forma diferente, porque todos os contadores eles centralizavam tudo nele. O cliente tinha que chegar, ser atendido pelo contador e o contador repassar para os funcionários. Nós já começamos a nossa trajetória diferente. Nós começamos em que a gente sempre prega para todas as pessoas, primeiro, que a gente trabalha de uma forma profissional. A gente trata todo mundo como colega de profissão. Então, quando tem um especialista de uma área na nossa empresa, o cliente não vai precisar me procurar para resolver aquela dor que ele está sentindo daquele especialista. É preferível e a gente aconselha e às vezes até traz e apresenta para que esse especialista já cuide direto da dor dele. Tá? Não adianta você, às vezes, estar com um problema, vamos supor, de saúde e procurar vou procurar um... Tá com dor de cabeça, procura o cardio. Procura um cardio. Então, assim, ele vai te mandar fazer vários exames para você chegar até o seu sintoma. Então, assim, você tem que ir na pessoa certa para resolver o seu problema. E, às vezes, esse tempo que o cliente não perde é que faz com que ele ganhe produtividade. E não sobrecarregue a pessoa, porque você vai receber aquela dor daquele cliente, você vai ter que repassar para outra pessoa. A gente sabe que na corrente de quando você passa uma coisa para uma pessoa que passa para outra, 20% da informação ali já se perde. Então, a gente já coloca o cliente para tratar diretamente com o especialista. Isso está muito ligado ao processo e a jornada do cliente dentro da própria prestação de serviço que ele contratou. Se eu contratei aquele serviço, aquele produto, quem vai me atender quando eu tiver determinada dificuldade? Como isso vai ser retornado? Então, pelo que eu entendi, você explicando, você criou caminhos, só que para cada caminho, um especialista que domine aquilo. E aí, na hora que o cliente ele liga para aquela determinada dor, tá aqui é o fulano A, tá aqui é o fulano B, e aí com isso você foi se desligando. Você percebeu alguma resistência por parte assim, de algum cliente que em algum determinado momento te procurou e aí você descentralizou, delegou essa solicitação? Teve algum caso assim específico? Olha, bem poucos. A maioria dos clientes, inclusive eu recebo muitos elogios quanto a isso. Eu já recebi elogios mesmo de cliente falar assim, a primeira contabilidade que eu vejo é ela trabalhar como empresa. Onde tem uns setores que a gente já sabe que a gente precisa e a gente já vai direto e já resolve o problema. Às vezes eu chegava, isso aí a gente recebe muitos clientes que vêm de outras contabilidades. Eu chego numa contabilidade, às vezes eu tinha que esperar 2, 3 dias para falar com o contador porque ele não tinha tempo para mim. Aqui não, aqui eu já chego, eu já sei com o que eu tenho que resolver e tal. Eu não preciso estar esperando para estar conversando. Então o cliente só vem conversar comigo quando a dor dele é comigo. Quando ele quer resolver um problema, ele fala, não, esse problema eu quero resolver comigo. Perfeito. Agora, isso, no início, talvez seja complicado para quem não conhece ainda esse tipo de gestão. Mas para quem já conhece, acha isso muito... Eu só recebo, a maioria dos casos, elogios. Bacana. Almir, caminhando aqui para o fim, e aí um exemplo que nós vamos começar a praticar a partir de agora, assim, hoje nós temos a oportunidade de falar para todas as empresas, né, do Brasil, do mundo, que estão nesse âmbito de gestão familiar, para ter sucesso e continuidade, longevidade em seus negócios. O que você assim, daria de conselho? Se eu falar, cara, é isso, não fuja disso, segue o fluxo. Primeiro, para a empresa familiar nada forçado dá certo. Então, tenha realmente uma conversa, faça uma roupagem da sua empresa, apresente essa empresa para o seu filho ou para o seu irmão que você queira convidar para trabalhar nela. Desperte a vontade nele de trabalhar. Não adianta você está precisando, você vai trabalhar lá. Você tem que saber se a pessoa quer. Porque as coisas só crescem quando a pessoa tem vontade. Tá? Quando está ali para atender uma necessidades são passageiras, vontades não, as vontades só crescem.
Porque tudo que você faz bem feito te dá vontade de continuar fazendo. Então, uma das mensagens é essa para a empresa familiar. E regras, né? Tem que ter regras. As regras da empresa, elas devem ser cumpridas. Acredito que regras da família, assim como as regras da família, né? Eu prego muito essa questão familiar, mas a gente tem que separar o que é família e o que é empresa. Porque família é um ente que é para a vida toda. Empresa é um negócio. É um negócio que você pode acabar com ele ao momento que você quiser. Mas quando você cria um negócio, você cria para que ele seja bem estruturado e para que ele tenha longevidade. E o terceiro conselho para a empresa familiar é que você coloque, se você vê que nenhum ente da família tem a capacidade ou esteja preparado para aquele cargo, que coloque uma pessoa que não seja da família, porque você vai estar preservando a empresa. Então a empresa vai ter longevidade dessa forma. Primeiro as habilidades, depois quem vai sentar na cadeira. Quem vai sentar na cadeira. Não é qualquer um que pode estar sentado lá e não é porque eu sou o chefe da família que eu tenho que estar lá. Hoje, praticamente, quem está na cadeira da nossa empresa são vocês, são meus filhos e eu estou ali como conselheiro. Eu já não estou mais na cadeira da direção da empresa. Por quê? Porque eu sei, quando você prepara um filho, você prepara para que ele seja melhor que você. Então, se você prepara seu filho para ser melhor que você, e se você treinou ele dentro da empresa para que ele seja melhor, está no momento dele mostrar que ele é o melhor. Muito obrigado pela sua contribuição, pelos insights valiosíssimos. Espero que todos os ouvintes tenham aproveitado assim como eu. Aproveitem para assistir esse podcast várias vezes. Indique, compartilhe, curta, siga as nossas redes sociais e até a próxima.